Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que participam conosco deste culto de adoração a Deus. Durante várias semanas nós falamos aqui sobre a maneira como o apóstolo Paulo, estando limitado em um tempo da sua vida por um problema gravíssimo na sua saúde, destacando o fato de que esse problema não foi suficientemente forte para impedi-lo de pregar o Evangelho na região da Galácia. Ele não só pregou, como plantou igrejas naquela região. Passado um tempo, Paulo recebe a informação de que o evangelho que ele havia pregado para aqueles irmãos, aquelas irmãs, estava sofrendo uma ameaça da parte dos judaizantes. Paulo, então, decide escrever uma carta para mostrar aos judaizantes, tanto quanto aos crentes novos das igrejas da Galácia, que essa era uma impertinência, que eles não deveriam fazer isto, que eles estavam salvos pela graça e, portanto, completamente desassociados de guardarem a lei de Moisés. E ele então mostra que o Senhor Jesus Cristo os libertou para eles poderem viver livremente embaixo da graça de Deus. Então falamos muito sobre isso, e o final do capítulo 4 de Gálatas e o início do capítulo 5, Paulo põe em relevância essa liberdade conseguida em Cristo por parte daqueles irmãos queridos ali das igrejas da Galácia. Hoje então nós vamos entrar com mais um capítulo dessa questão que envolve a liberdade em Cristo para os que nele creram como Salvador da alma e Senhor da vida. Bem-vindos, pois, ao culto desta noite, e eu quero convidá-los a que oremos ao Senhor, consagrando estes momentos do culto a Ele. Vamos orar? Bendito Senhor Deus, nosso Pai, nós lhe agradecemos de todo o nosso coração o privilégio que temos hoje de mais uma vez termos acesso à Tua presença para Te adorar em espírito e em verdade. E nós lhe pedimos, bendito Senhor, que Tu faças que Teu Espírito Santo possa nos abençoar, liderando o culto dessa noite, porque a intenção da nossa alma é que tudo que aqui fizermos seja para louvor da Tua glória. Recebe, Pai amado, esse culto que nós lhe oferecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus com cântico. O Ministério de Culto e Música nos conduzirá neste momento de cântico. Cantemos. Como eu quero te conhecer.
Cante assim o Senhor. Eu não poderia viver sem ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir o teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração. Eu não poderia viver sem ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Muito bem, voltamos e agora vamos para a palavra do Senhor. Abrindo as nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 13, 14 e 15. Gálatas, capítulo 5, versos 13, 14 e 15. Leiamos, pois, essa porção da palavra de Deus. Verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O apóstolo Paulo, querendo pôr em profunda relevância essa liberdade que Cristo, de graça e pela graça, nos deu, ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. O que ele quer dizer é que nada mais nesta vida deveria nos prender como se nós fôssemos escravos, nem mesmo a lei de Moisés. Nos capítulos 4 e 5 desta carta, o Paulo chama
a atenção para o fato de que Cristo nos chamou para a liberdade completa da lei. Isto porque os judaizantes não tinham o direito de impor lei às igrejas da Galácia, nem a qualquer outra congregação do povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele insistiu que os Gálatas foram chamados para serem livres. Portanto, deveriam permanecer livres. Os escravos, às vezes, tinham a opção de se tornar livres. Êxodo capítulo 20, 1 Coríntios capítulo 7, nos ensinam sobre isto. No mundo antigo, o indivíduo se tornava livre da escravidão de algumas maneiras. Por exemplo, sendo capturados numa guerra. Após a captura, eles podiam ser declarados livres para viver como quisessem. E aqui não estamos falando da escravidão de negros. Era de qualquer pessoa que fosse capturado numa guerra. Mas havia uma outra maneira. Quando um escravo fosse vítima de sequestro ou pirataria, ele podia ser considerado livre a partir do momento que aqueles que o capturaram assim declarassem. Uma outra maneira de ser livre era sendo comprado. Especialmente se esse escravo possuía algumas habilidades especiais. O seu proprietário, aquele que o comprara, poderia declará-lo livre e ele então podia servir livremente ao seu ex-senhor. Outra maneira era sendo abandonado na infância, recolhido numa casa e depois criado como escravo doméstico. Ele não tinha o mesmo conceito de escravidão que aquele escravo que o era através de outras maneiras. Meus amados, é aceitável a expectativa de que, com a chegada do Evangelho no mundo, a sua propagação fosse desencadeada a libertação de muitos escravos, por senhores cristãos convertidos, sensíveis ao fato de que, na ótica divina, não havia nem escravo, nem livre. Lembro que estudamos sobre isso no capítulo 3, no versículo 28, lá diz assim: e se vocês são de Cristo, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E no verso 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem ou mulher, pois são de Cristo, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, é provável que muitas pessoas ricas, possuidoras de escravos, após a sua conversão a Cristo, desejou dar libertação aos seus escravos, como Deus os libertara do poder do pecado, do poder da morte e do poder de Satanás.
Nenhuma evidência bíblica sugere que cristãos do primeiro século tenham ajudado a promover um movimento em favor da abolição da escravatura naquela época. Não, a Bíblia não tem nenhum indício de que isso aconteceu. Mas também não nega que possa ter acontecido. Ao contrário, a instrução era para que os escravos se submetessem aos seus senhores e que os cristãos se submetessem aos governantes, como se estivessem todos servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, versos 5 a 8, e Colossenses 3, versos 22 e 24. Vamos ler o texto de Efésios 6, versos 5, 6, 7 e 8, dizem assim: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Deus, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. E na carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 22 a 24, dizem: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem a Deus. Tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Portanto, o Evangelho no coração não é para promover rebelião e agora definitivamente vamos fugir dos nossos senhores, vamos quebrar as correntes. Não, ao contrário. O apóstolo Paulo diz que deveriam continuar submissos aos seus senhores, como eram submissos a Cristo. E é bom destacar o fato de que os senhores de escravos, por sua vez, eles eram orientados a tratar seus escravos com justiça e consideração. Efésios 6, 9 e Colossenses 4, 1. Onde a ausência de onde a mudança de atitudes, é possível haver harmonia e paz entre os que sofrem desigualdades sociais, desde que estejam em Cristo. É nesse terreno bastante sólido que o Espírito Santo exibiria o seu efeito. Se você puder me acompanhar na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 1 e 2, você constatará comigo o que está ali escrito.
Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, deve servi-lo ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende estas coisas. No contexto da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo estava ensinando os cristãos a preservarem a liberdade espiritual em Cristo e não voltarem a se sujeitar a um jugo de escravidão forçada. E os advertiu: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo uns dos outros pelo amor. Paulo estava muito consciente de quão perigosa a liberdade poderia ser. E conhecia a tendência do ser humano não espiritual de transformar a liberdade em licenciosidade para cometer toda sorte de pecado, toda sorte de impureza. Os sentimentos aqui são semelhantes aos que Paulo expressou à igreja em Roma, logo após dar glória pela disponibilidade da abundante graça de Deus. O apóstolo Paulo perguntou em Romanos capítulo 6, versículo 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Como nós que morremos para o pecado, viveremos ainda nele? Essas palavras retóricas visavam esclarecer que a salvação pela graça de Deus, mediante a fé do ser humano, proíbe o cristão de viver imoralmente após a sua conversão. O versículo 14 do capítulo 5 de Gálatas diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame a seu próximo como a si mesmo. De todos os aspectos espirituais que um filho ou uma filha de Deus devem desenvolver, o maior e mais supremo é o tipo de amor sobre o qual o apóstolo Paulo escreveu. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Assim, no verso 13, a conjunção porque introduz a razão para o que foi declarado antes. Os Gálatas não deveriam usar a liberdade para praticar carnalidades, e sim para serem servos uns dos outros através do amor. Isso era verdade porque inequivocamente o amor é, sim senhores, sim senhoras, o cumprimento
da lei. Quando um perito em lei procura o Senhor Jesus Cristo e questiona Jesus sobre qual era o maior mandamento da lei, Jesus respondeu para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Este é o grande mandamento da lei, o amor. Mateus 22, versos 27, 37, 38 e 39. Embora Paulo tenha dito aqui que a lei inteira se cumpre na observância deste segundo mandamento, ele certamente não está contradizendo o Senhor Jesus Cristo sobre o primeiro grande mandamento da lei, que é amar ao Senhor teu Deus. Não, ele não está contradizendo o Senhor Jesus Cristo. Antes estava citando um mandamento que era mais relevante naquela situação. A inclusão para amar ao próximo levantava um grande problema para os Gálatas. E qual era o problema? As relações interpessoais, como está aqui no versículo 15. Vejam. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Essa é a primeira indicação clara de que já estava começando a haver efetivamente problemas no relacionamento interpessoais entre os crentes das igrejas da Galácia. Por quê? Porque alguns continuavam acreditando no evangelho que Paulo havia pregado e outros estavam voltando para os judaizantes, para a observância da lei. E esse grupo começou a se chocar. E aí o apóstolo Paulo, percebendo isso através das informações, ele logo se antecipa dizendo: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Essa é a primeira indicação de que já estavam acontecendo problemas efetivos nas igrejas da Galácia. Tanto que a linguagem usada aqui no verso 15, para descrever o potencial destrutivo do comportamento de parte a parte dos Gálatas, mostra que esses problemas eram extremamente graves. Você pode se surpreender ao encontrar assunto tão sério aqui na segunda metade da carta. Muito embora a linguagem seja metafórica, não deixa de ser extremamente incisiva e surpreendente. Perigosa. Quando Paulo diz: vocês estão aí se mordendo, tome cuidado para que nessa mordida vocês não se destruam. Quero encerrar por hoje para continuar neste mesmo assunto no nosso próximo encontro, dizendo o seguinte: o que o apóstolo Paulo está querendo
num cuidado e numa instrução prévia. Despertar a consciência daqueles crentes para o fato que trazer leis para o meio deles era um grande risco, um grande perigo, porque leis sempre geram interpretações diferenciadas, diletantistas. Leis sempre faz que as pessoas, cada uma por sua vez, puxe as brasas para a sua sardinha. Como tudo nessa vida, as leis podem ser entendidas de maneiras diferentes, porque, como diz o ditado, cada cabeça, uma sentença. Concluiremos este assunto na próxima semana. Não falte, porque você vai gostar daquilo que vai nos levar à conclusão sobre a verdadeira liberdade e como viver a vida embaixo da graça de Deus. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Vamos adorar com cântico. Cantemos. Sei que um dia saberei tudo o que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui adoração e as ruas de oração, levantamos nossa voz
Ok, voltamos. Agora é o momento de oração. Você deve reunir aí sua família, dar a oportunidade a todos para que manifestem assuntos e motivos de oração, seja oração de gratidão, seja oração de confissão, seja oração pedindo bênçãos a Deus. Reúna todos, oremos todos, pedindo a manifestação da graça de Deus sobre a vida da nossa igreja, a liderança da nossa igreja, a sucessão pastoral, também sobre as frentes missionárias, sobre os ministros, os ministérios, a liderança da igreja. Sigamos orando. E de uma maneira particular introduzimos um motivo. A Bruna, esposa do pastor Luciano, perdeu o seu papai nessa semana. Lá na cidade de Cornélio Procópio. O sepultamento foi na cidade de Sertaneja. E vários irmãos da igreja compareceram. Vários. Oremos pela Bruna, pela mãe dela e pelos demais familiares, para que o Espírito Santo console e conforte a todos. No mais, quero convidá-los a orarmos e após a oração nos despediremos. Vamos orar. Pai eterno, nós lhe buscamos na liberdade que Cristo nos deu, através da oração, para suplicar ao Senhor que incline os teus olhos, estejam atentos os teus olhos, e que tu inclines os teus ouvidos às orações que estamos fazendo e que serão feitas ainda nos PGMs. Ó Deus, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor a tua graça desaparece da nossa vida. Mas com o Senhor nós nos sentimos fortalecidos, amparados. Nós nos sentimos acompanhados o tempo inteiro. Ó Pai, não nos deixes perder essa liberdade que Cristo conquistou para nós. Ajude-nos a valorizá-la. Ajude-nos a viver na prática dessa liberdade, nos amando uns aos outros e jamais nos maldizendo, jamais nos agredindo, jamais deixando de abraçar aqueles que amamos e até mesmo os nossos inimigos. Dá-nos um restante de noite embaixo da tua graça. Porque assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero me despedir, estimulando você. Fique na paz, a paz de Cristo. Fique na graça, a graça de Deus. Viva embaixo da graça de Deus. Siga vivendo. Que Deus te abençoe, te dê um restante de noite também abençoado. Até o nosso próximo encontro. Tchau.